Quero saudar a todos com a graça, a paz, o amor, a misericórdia do nosso Deus e trazer o abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, a Igreja Luz. É um privilégio, é uma honra, uma alegria poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo, Lucas capítulo 9, a partir do verso 28. Hoje pela manhã dei a palestra sobre a história da IPB em Goiás e achei que os irmãos estavam gravando. Depois eu procurei lá no canal e não estava, né? Mas eu dei a mesma palestra em Rio Verde. Se alguém quiser conhecê-la, está no meu canal pessoal, o canal RevL no YouTube, onde tem a mesma palestra ministrada lá na segunda igreja de Rio Verde. Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, eu vou ler até o verso 51. Acompanhe, por favor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, as palavras é que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte sem que visse a glória do Senhor Jesus, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A palavra no texto original é do seu êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente um menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. E aconteceu que se ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, é a tua palavra que lemos, ela é luz, ela é lâmpada, ela é como mel, ela é alimento, ela é fortaleza na tribulação, descanso na luta e força na batalha.
ela é o teu cajado sobre nós, ela é o teu Espírito nos ensinando. Por isso pedimos, Senhor Deus, que a luz do teu Espírito nos conduza na meditação e na obediência, para que a palavra do Senhor seja entre nós glorificada como é no céu, e todos a conheçam através de nós. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Você já se perguntou, pelo menos uma ou outra vez, por que temos 4 evangelhos na Bíblia? Essa é uma pergunta básica de novo convertido. Todo mundo que é convertido faz essa pergunta, mas ela não é uma pergunta nova, não. Ela é feita na igreja desde o começo. E o primeiro líder, o primeiro pastor, o primeiro bispo que tentou responder essa pergunta foi Irineu de Leão, lá por volta do ano 185 depois de Cristo, num livro chamado Contra as Heresias, que ele escreveu para trazer um amigo de volta para o evangelho que havia se afastado por causa das chamadas doutrinas gnósticas. A aula de escola dominical, o pastor Jean fala sobre isso outro dia. Mas ele tentou responder e disse, olha, nós temos 4 evangelhos porque são 4 os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está resolvido. Ou, um outro teólogo, logo depois dele, se eu não me engano, ele mesmo, disse que eram 4 evangelhos porque são 4 os ventos da terra. Mas, no decorrer dos séculos e dos anos, a igreja foi desenvolvendo respostas porque temos 4 evangelhos. O que é interessante nessa resposta de Irineu é que lá em 185 o cânon do Novo Testamento nem estava reconhecido ainda, mas a igreja já tinha certeza que eram 4 evangelhos, porque surgiram outros. Por exemplo, por volta do 3º, 4º século, surgiu o Evangelho de Judas, que a National Geographic vive falando sobre ele para poder alfinetar a igreja. O Evangelho de Judas dizia que no dia da ceia, Jesus e Judas conversaram. E Jesus disse para Judas, eu preciso que alguém me traia. E eu pensei em você. E aí eles fizeram um acordo, você vai me trair, você vai ficar o resto da eternidade, o povo falando mal de você, porque me traiu, mas pode ficar tranquilo que eu arrumei um lugar no céu para você. É o Evangelho de Judas. Ele foi escrito para tentar reabilitar Judas perante a opinião pública da igreja. Ou o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, ou o chamado proto-evangelho de Tomé, que é o Evangelho da Natividade de Maria, que é o texto que o catolicismo usa para defender a perpétua virgindade de Maria perante a igreja. Mas desde o começo a igreja entendeu que era 4. E a resposta mais aceita a respeito de por que são 4 é porque cada um deles foi direcionado a um povo que Deus escolheu para que assim o fosse. Mateus foi direcionado aos judeus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, e a principal característica de Mateus são as citações do Antigo Testamento de que tudo aquilo se cumpre em Jesus. E como o rei, os seus discursos, o Sermão da Montanha, o ai aos fariseus, os ditos de Jesus. Marcos foi escrito para os romanos, o povo que dominava a Palestina. E ele mostra que Jesus era o servo. Na minha opinião, o Evangelho de Marcos é o mais político dos 4. Porque Marcos responde para nós a seguinte pergunta, para que serve poder? Os romanos entendiam que o poder era para dominar. Jesus entendia que o poder era para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E como servo, a palavra-chave do Evangelho de Marcos é a palavra "e". E Jesus foi para cá, e Jesus foi para lá, e Jesus curou, e Jesus lavou, e Jesus fez, e. O servo não tem tempo para discursos, o servo não tem tempo para fazer as coisas, para ficar falando. O servo faz, e ele faz para os outros. O poder não serve para dominar, o poder serve para servir. Se os nossos políticos aprendessem isso. Lucas, nós vamos falar sobre ele por último. João foi escrito de forma geral, e o objetivo de João é mostrar a plena divindade de Jesus. E ele usa isso usando um recurso que é eu sou. Eu sou o pão da vida, 6,35. Eu sou a luz do mundo, 8,12. Eu sou
o bom pastor e a porta das ovelhas, capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. E eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, capítulo 15. Quando termina capítulo 21 e os discípulos encontram-se com Jesus ressurreto na praia, e ele faz um milagre ali de uma nova pesca maravilhosa, no mesmo mar da Galileia que eles tinham visto 3 anos e meio antes. Quando eles pescam aqueles 153 grandes peixes, a Bíblia diz que ninguém ousava perguntar quem era, pois todos sabiam que era o Senhor. E Lucas? Lucas foi escrito para os gregos, os homens da sabedoria, os homens da perfeição humana. Os gregos achavam que os homens são perfeitos. As esculturas gregas da época do período miceno, do período antes do Novo Testamento, da época de Alexandre o Grande, são perfeitas. De mármore, mas perfeitas, com curvas e detalhes que só Michelangelo vai tentar fazer parecido lá na época do renascentismo. E Lucas mostra que Jesus é o homem perfeito. É aquele que é plenamente homem, sem deixar de ser plenamente Deus. Agora, Lucas, no seu programa para mostrar Jesus, e ele então divide o nascimento, Lucas é o que gasta mais tempo com o nascimento de Jesus, para mostrar que Jesus nasceu como homem, e como homem ele nasceu como um bebê indefeso e precisou de uma família, e a família dele era igual às nossas. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos e tinha irmãs. A Bíblia menciona o nome dos seus 4 irmãos e diz que ele tinha irmãs, o que nos dá a entender que pelo menos eram 2. E um apócrifo antigo diz que uma delas se chamava Salomé. Mas ele nasceu como um homem perfeito, um bebê numa estrebaria. E ele cresceu como o filho de Deus, submisso a seu pai e sua mãe, o que é mensagem da Bíblia para os adolescentes da igreja. É possível ter adolescentes consagrados, porque Jesus foi. E o nosso padrão não são os adolescentes do mundo, que xingam e falam palavrão. O nosso padrão é Jesus, que como homem nasceu, cresceu em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus. Graça não porque ele era pecador, mas graça porque ele foi instrumento de Deus para trazer a graça para nós. Ele é o Cordeiro Pascal. Depois Lucas descreve o ministério galileu, e esse texto que nós lemos está no final do ministério galileu. E depois ele faz, a partir do verso 51 que nós lemos, a chamada narrativa da viagem. Jesus vai para Jerusalém, e a frase-chave é: de caminho para Jerusalém, subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém, e o que ele vai fazer em Jerusalém é se encontrar com a cruz. E depois as narrativas da ressurreição e do envio da igreja. Mas o ministério galileu ele tem umas características interessantes, porque a região da Galileia é uma das regiões mais pobres do mundo, apesar de produzir um dos melhores vinhos do mundo, que até o César lá em Roma gostava de beber o vinho da Galileia. E ali ele curou pessoas, ele expulsou demônios, ele entrou nas casas, ele entrou na vida das pessoas, andando de um lado para o outro por pelo menos 1 ano e meio. E o que é interessante é que Lucas começa lá no capítulo 3, versículo 14, logo depois da tentação, mostrar a plena humanidade de Jesus indo em direção à sua plena divindade. Como ele faz isso? Ele é tentado, mas não peca. Versículo 14 do capítulo 3, Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo para servir as pessoas. Então ele reúne os seus discípulos, passa a noite inteira orando. Uma das formas de Lucas mostrar a plena humanidade de Jesus para nós é o quanto ele orava, e Lucas mostra Jesus orando 11 vezes. Em todos os momentos de decisão importante, Jesus orou. 2 parábolas sobre a oração. A do fariseu e do publicano, que vão ao templo para orar, um desce justificado e o outro não. E ele mostra então que Jesus orava porque ele era humano. Ele dependia de Deus, ele precisava de Deus, e ele queria ter comunhão com o Pai, o seu Deus. E então ele chama os discípulos, e os discípulos olham para ele e vê nele um homem bom. Vamos seguir esse homem bom.
Mas à medida em que eles vão andando, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai crescendo no coração dos discípulos aquela convicção de que eles estão seguindo não somente um homem bom, um profeta, mas Deus. E Lucas leva essa percepção ao clímax no capítulo 8, quando Jesus faz 4 milagres. Ele faz cessar uma tempestade, ele é o Senhor sobre todos os fenômenos naturais. Ele cura uma mulher enferma que estava enferma há 12 anos e já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, ele é o Senhor sobre as nossas enfermidades. Ele expulsa um demônio, o gadareno, do qual mostra então que ele é o Senhor sobre todo o mundo espiritual. E por último, no ponto alto do capítulo 8, ele ressuscita uma menina de 12 anos. Todo judeu entendia que só Deus poderia ressuscitar uma pessoa. De modo que quando nós terminamos a leitura do capítulo 8 de Lucas, nós estamos diante de Deus. Os discípulos estão convencidos de que Jesus é Deus. Ele não é só um homem bom. Ele é um homem bom, mas ele é Deus diante dos nossos olhos. Então Jesus faz o discurso do capítulo 9. E todo mundo que lê a Bíblia com atenção sabe que o capítulo 9 é sobre discipulado. É no capítulo 9 que tem aquela história de que se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus então gasta todo o capítulo 9 falando sobre discipulado, que termina de forma diferente do que a gente aprende nas lições de homilética no seminário. Lucas 9, o ministério galileu, não termina com o clímax como foi o capítulo 8. Ele termina com um anticlímax. Aqueles que conhecem a Deus são um bando de gente desorganizada. E ele mostra isso por meio de 4 problemas que aparecem no finalzinho do capítulo 9. E eu gostaria de meditar um pouco sobre esses 4 problemas com os irmãos, sobre o tema discipulado. Nós temos muito que aprender. Embora já estejamos seguindo a Jesus, já tenhamos experiência, Ele já nos enviou para algumas tarefas, a gente ainda comete gafes, a gente tropeça aqui, cai acolá, e a gente precisa da palavra do Senhor para nos orientar, porque embora eles já tenham 1 ano e meio de experiência com Jesus, tem mais 1 ano e meio para frente até chegar em Jerusalém e conhecerem a cruz. Aí, diz um comentarista que eu leio, Lucas agora ajunta 4 incidentes curtos em que demonstra a falta de fé dos discípulos, sua lentidão em aprender, seu orgulho e a sua intolerância. É uma sequência impressionante e faz uma conclusão triste à sua sessão da Galileia, que é tão poderosa. Os discípulos, diz o comentarista, têm muito a aprender. Quais são os 4 incidentes? O primeiro, um jovem possesso logo depois da transfiguração. O segundo, uma profecia sobre a sua paixão e morte que ninguém entende. O terceiro, o orgulho dos discípulos para tentar descobrir qual deles era o maior. E o quarto, um exorcista estranho que não anda no meio da gente, mas que Jesus diz, deixa ele trabalhar. Então nós temos muito que aprender. Nós temos que aprender a lidar com os desafios que a igreja tem nas suas lutas, nas suas batalhas, no seu testemunho. Nós temos que aprender a lidar com a palavra de Deus, que até hoje é o nosso grande e maior problema, que é desobedecer a palavra de Deus ou não compreendê-la para aceitá-la. O orgulho de sempre achar que nós somos melhor que os outros. E a dificuldade de reconhecer o trabalho de outros só porque eles não fazem parte da nossa denominação. Então eu gostaria de começar falando sobre a transfiguração. A transfiguração é um evento único. Jesus está ali e de repente ele fica branco como a neve, claro como a luz, e aparecem 2 personagens maravilhosos. Elias, que não morreu, um exemplo do arrebatamento, e Moisés, que morreu, um exemplo da ressurreição. E 2 são os
grandes profetas do Antigo Testamento. Moisés, que escreveu a lei, e Elias, que era o cara, fazia descer fogo do céu na cabeça dos impiedosos. E que era capaz de enfrentar, por obedecer a Deus, os poderosos, sendo preservado por isso. Não que ele não tivesse medo, pois tinha, mas duas figuras respeitadíssimas do Antigo Testamento. E eles vieram para conversar um assunto só, a partida de Jesus, o êxodo de Jesus. Jesus já está pronto para voltar para o seu trono na eternidade. E Deus envia Moisés e Elias, e eles estão ali conversando, e os discípulos morrendo de cansado, querendo ir para casa dormir, o sermão do pastor não acaba nunca, e aquela história toda. Mas eles reconhecem Moisés e Elias. E aí eles fazem um acampamento. Acampamento como é bom, né? E aí até cantam aquela musiquinha, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Eu acho que essa música nasceu da leitura desse texto. Uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, vamos fazer um acampamento, e mal o planejamento do acampamento sai do papel, e puf, cadê Moisés, cadê Elias, foi todo mundo embora, só ficou Jesus. Como é bom estar no monte, como é bom estar na presença de Jesus, de Moisés, de Elias, presenciar vultos da história do passado poderosamente diante de nós. E esse evento da transfiguração, às vezes nós olhamos para ele com certa desconfiança, mas Pedro vai dizer a importância desse evento lá em 2 Pedro, capítulo 1, quando falando sobre a inspiração da Escritura, ele apresenta as 3 bases do Evangelho, que é a palavra profética, que é o cumprimento das profecias, que é a vinda e encarnação de Jesus e que é a entrega da Escritura ao seu povo. E ele diz, eu estava lá, eu sou testemunha, eu estava no Monte Santo quando isso aconteceu com Jesus. Jesus havia acabado de dizer que algumas pessoas não passariam pela morte sem ver a sua glória, e a sua glória foi mostrada aqui na transfiguração. Alguns falam que seria na cruz, outros falam que seria na ressurreição, mas o texto diz aqui com todas as letras que eles viram a sua glória, Pedro, João e Tiago. E Pedro diz, olha, eu estava lá, eu sou testemunha ocular da glória de Jesus. O testemunho apostólico, o cumprimento das profecias e a Escritura Sagrada são as 3 bases da sua fé perante uma sociedade que não ama e odeia Jesus. Então, eles vieram tratar da sua partida. Terminou o evento, passou os 4 eventos de anticlímax, a Bíblia diz que Jesus mostrou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. É um momento de virada no Evangelho. Agora os discípulos já estão reunidos e eles são convidados a seguir Jesus para Jerusalém e eles vão em direção à cruz. Não tem discipulado que não passe primeiro pela cruz. Enquanto você não reconhecer o Cordeiro Jesus que se entregou por você, você não poderá adorar o leão da tribo de Judá, que virá com toda glória e poder no último dia. Quando João, lá em Apocalipse 4, ele olha para o trono, ele vê um cordeiro todo manchado de sangue. Mas quando os anciãos e os seres viventes que estão do lado dele olham para o trono, eles veem o leão da tribo de Judá, que nós também veremos na sua segunda vinda. Primeiro o cordeiro, que é imolado e morre por nós. Depois o grande rei, o juiz de todas as coisas. Então eles vão com Jesus para Jerusalém. E eles vão sem ter terminado o seu treinamento. Eles vão em treinamento. E aí acontece o primeiro incidente. E a Bíblia mostra a importância do incidente com a frase, no dia seguinte. Lá na primeira igreja, o administrador da igreja, o Abelus, sempre que a gente tinha uma programação especial na igreja, que trazia para o eleitor de fora, e aquela bênção, aquela maravilha, todo mundo ficava animado, o Abelus chegava para a gente, batia a mão no ombro e dizia, gente, vamos para casa dormir, porque amanhã é preto na folhinha. Amanhã tem que começar tudo de novo o trabalho aqui na igreja, para as coisas que virão pela frente. Amanhã é preto na folhinha. E eles então vão
e tem que enfrentar, depois de um acampamento, o endemoniado. Depois do acampamento, a vida real. Depois do acampamento, os boletos para pagar. Depois do acampamento, os demônios que a gente tem que enfrentar todo dia. Aqueles que são figurativos e aqueles que são reais e verdadeiros porque estão entre nós. E aí o texto diz que o homem levanta a voz, grita no meio da multidão: Senhor, me socorre, porque os seus discípulos não conseguiram. E quando ele fala isso, um autor que eu li, diz que o texto original, o texto grego, dá a entender que quando ele diz os teus discípulos não conseguiram, ele quer dizer cada um deles tentou e não deu conta. E às vezes nós somos assim. Nós achamos que no trabalho da igreja, deixa comigo que eu resolvo. Pastor, pode descansar, que eu faço. Esse trabalho eu faço. Esse trabalho eu faço. Nós comumente fazemos isso, mulheres fazem isso, jovens fazem isso, adolescentes fazem isso, pastores fazem isso, presbíteros fazem isso, nós damos conta. Deixa comigo. E vai lá e fracassa. Fracassa não é porque não tinha fé. Fracassa não é porque não era melhor que os outros. Fracassa porque Deus quer mostrar para nós que nós sempre, em qualquer situação, qualquer coisa que fizermos, precisamos fazer na dependência dEle. Senão vamos ruir. Lembra de Davi? 2 Samuel capítulo 5, Davi é o grande vitorioso. Ele enfrenta um exército e ganha. Ele enfrenta outro exército e ganha. Ele enfrenta mais um exército e ganha de novo. E é interessante que quando ele, no capítulo 6, vai levar a arca para Jerusalém, ele perde. Por quê? No capítulo 5, cada vitória que ele tem, ele, antes de ir para a batalha, ele consulta o Senhor e pergunta o que fazer. Mas quando ele quer fazer um agrado para Deus, de levar a arca para Jerusalém, ele não pergunta nada, ele acha que ele pode fazer por conta própria. E aí, como diz a minha filha, deu ruim. A arca balançou, o sumo sacerdote tentou segurar a arca com a mão, e a Bíblia diz que Deus o matou ali por causa dessa irreverência. Ele achou que não precisava falar para Davi que Davi estava fazendo errado, não era para carregar numa carroça, era para carregar nos ombros dos levitas, conforme estava instruído em Levítico. Mas ele ficou pensando assim, eu acho, puxa, Davi é rei, é o cara. Se eu falar para ele que ele está fazendo errado, ele me mata. Então, eu vou deixar passar. Se acontecer um problema, eu ajeito com a mão. Se aconteceu um problema, ele tentou ajeitar com a mão, e ele morreu porque ele foi irreverente. E qual foi a sua irreverência? A irreverência de não dizer para o rei que ele estava fazendo errado. Por causa disso, a arca não foi para Jerusalém. Davi ficou chateado com Deus. Uzá morreu. E a arca foi parar na casa de um desconhecido chamado Obed-Edom. E ela ficou lá 3 meses. E Deus abençoou a casa dele de tal forma que Israel inteiro ficou sabendo. Aí Davi tentou de novo. Aí ele consultou a Deus. Aí ele foi na lei. Aí ele perguntou como fazer. E ele fez do jeito certo. E Deus abençoou o projeto dele. Quantas vezes nós achamos que podemos fazer sem olhar para a Escritura? Quantas vezes nós achamos que podemos fazer sem precisar da Bíblia? Um exemplo, a Bíblia diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, você e ele só. Como nós entendemos? Se o irmão pecar contra ti, vai falar da vida dele para os outros. Vai arrumar um monte de aliado para você cercar ele com um monte de gente. E aí a gente divide uma igreja inteira por causa de um problema nosso, que a gente podia ter resolvido obedecendo às Escrituras. Ou como aqueles que dizem, eu não vim a essa terra para servir, eu vim para ser servido. A gente brinca com um jogo de palavras com as Escrituras, mas no final das contas é exatamente isso que a gente faz. A gente torce a palavra a nosso favor. E então, eles tentaram, mas não conseguiram, para que ficasse bem claro que em tudo que a igreja for fazer,
ela precisa depender de Jesus. Segundo, então, Jesus diz que ele vai para Jerusalém, ele vai ser entregue aos homens, e ele vai padecer, e ele vai morrer, e ele vai ressuscitar. Ele fala e não entra na cabeça dos discípulos. Está parecendo o Brasil com o nosso presidente eleito aí. Falou que ia fazer, o povo diz, não vai não. Agora ele está dizendo que vai fazer e já foi eleito. Agora não dá mais. Deus fala e nós não prestamos atenção. Deus diz e nós achamos que não é com a gente, é com os outros. Então, eles ouvem, mas eles não entendem. Não entendem e têm dificuldade de perguntar para Jesus a respeito, como nós. Às vezes não entendemos o sermão, não entendemos a aula da escola dominical, não entendemos a leitura bíblica e não perguntamos, ficamos ali com as nossas dúvidas, achando que talvez, quem sabe, seria outra coisa. Um dos momentos mais hilários que eu vivi na minha vida foi um dia que um presbítero disse que ele veio da roça para a cidade. E lá na roça tinha a casinha, e a casinha era um buraco no chão. E aí ele foi numa casa e pela primeira vez na vida dele ele viu um negócio chamado privada. E ele olhou para aquilo assim, como é que usa isso? Ele subiu de cócoras em cima dela, não dá certo. Ele foi de um jeito, foi de outro, ele foi de frente, ele foi de trás, até que ele disse, não tem ninguém olhando mesmo, eu vou sentar nesse negócio. Mas ele disse que ficou 5 anos com a consciência pesada porque ele tinha feito errado. E assim vai. Ou como aqueles homens que, quando vão fazer xixi, não levantam a tampa do vaso. E as mulheres morrem de raiva disso. Ué, não tem que levantar, pastor? Aí você tem que chamar o adolescente e falar, olha aqui, ó. Eu descobri essa semana que na Suíça é proibido fazer xixi em pé na privada. Você tem que sentar, homem ou mulher. É lei. Eu fico perguntando como é que eles fiscalizam essa lei lá dentro do banheiro. Mas é lei. A gente não pergunta. E a gente acha que sabe, ou a gente fica com a consciência pesada porque acha que não entendeu direito. E a gente perde. Como eles perderam, eles tiveram vergonha de perguntar. É claro que Deus tinha um projeto, depois ia ficar tudo claro, mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus não os conduziu no escuro. Jesus sempre foi honesto, Jesus sempre foi claro, Jesus disse o que ele iria fazer. E nós, muitas vezes, não prestamos atenção. Qual que é o resultado disso? A gente erra. Na noite da traição, todo mundo saiu correndo. Todo mundo fugiu, não ficou nenhum. Pedro seguiu Jesus, mas a Bíblia diz que ele seguia de longe. E aí, quando ele quis se aquecer no fogo, onde só tinha gente que não cria em Jesus, estava se aquecendo, aí o fogo iluminou a cara dele e uma mulher disse, eu te conheço, você é dele, você é do grupo. E então a Bíblia diz que ele disse que não. Depois, a segunda vez, ele disse que não e ainda praguejou. Olha só, Pedro falando palavrão. Mas quando aconteceu a terceira vez, ele se lembrou da palavra que ele não tinha prestado atenção. Jesus tinha dito, você vai me negar 3 vezes. E ele o negou 3 vezes. Mas Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer. E aconteceu. E a Bíblia diz que ele só se lembrou, é Lucas quem mostra isso para nós, porque na hora que ele negou pela terceira vez, Jesus olhou pela janela e Pedro estava lá fora, e Pedro viu que Jesus estava olhando para ele. E ele se lembrou da palavra que Jesus havia dito. Prestar atenção na palavra de Deus é algo importantíssimo para o nosso discipulado. Sempre, sempre, sempre. Terceiro, o orgulho dos discípulos. Então eles estão caminhando. E aí um vira para o outro e fala assim, eu sou o melhor. E o outro diz, que nada, o melhor sou eu. Nós viramos para os assembleanos e dizemos, nós somos os melhores. Os assembleanos viram para nós, que nada, somos nós. E aparecem os batistas, nos chamam de primo e dizem, não, melhor somos nós mesmos, porque vocês são tudo primo, nós é que somos filhos.
E aí vai, essa briga, essa conversa, essa discussão, para a gente sempre achar que somos os melhores. Então Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz: olha, vocês têm que ser como essa criança. Quem recebe aquele que me enviou, me recebe. Aquele que recebe aquele que eu enviar, me recebe. Se vocês forem simples como as crianças, vocês serão bênção na vida dos outros. Sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes, foi o recado de Jesus. Simples no nosso tratamento, na nossa conversa, no nosso relacionamento, para que não fique manifesto de fato vaidade e orgulho, porque se tem algo que estraga as igrejas, é a tal da vaidade, é a tal do orgulho. Eu fui pastor auxiliar de uma igreja, que no momento áureo da vida dela, ela chegou a ter 450 membros. Aí um dia, um membro da igreja emitiu um cheque sem fundo. E aí o pastor da igreja fez um comentário malicioso sobre o irmão que emitiu um cheque sem fundo. E aí o irmão que emitiu o cheque sem fundo foi tirar satisfação com o pastor. A esposa do pastor entrou no meio. E a conversa esparramou pela igreja e foi parar lá no presbitério. Resultado: 8 meses depois do cheque sem fundo emitido, uma igreja de 450 membros só tinha 8 frequentando o culto. 8, 6 meses depois. Porque alguém se acha no direito de julgar os outros porque acha que é o melhor. Porque alguém se acha no direito de criticar o outro gratuitamente. E a palavra de Deus diz: cuidado. Deus é quem mora nessas pessoas. Quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós devemos ser respeitosos, amáveis e educados, porque estamos no meio de irmãos e irmãs, servos e servas. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Paulo diz: olha, se você acha que é olho, o olho não pode virar para o pé e dizer: não preciso de vocês. Ou se você acha que é pé e não é olho, então você acha assim: ninguém gosta de mim. Mas a Bíblia diz que pé, olho, mão, boca, nariz são órgãos diferentes num corpo que é um só. E na diversidade há unidade. E a unidade se expressa na diversidade. De modo que não tem essa de dizer assim: nós somos os melhores. Todos nós somos servos. Ninguém está aqui por mérito. Todos nós estamos aqui por causa da graça, do favor de Deus, que nenhum de nós jamais mereceu, jamais merecerá, mas Ele nos deu de graça em Jesus. E por último, ele diz, então, do exorcista estranho. Aí então João fala: Senhor, nós encontramos um fulano de tal pregando o evangelho por ali, falando bem do Senhor, mas nós falamos para ele: você não pode, você não anda com a gente. E aí Jesus diz para ele: por que você vai proibir? Quem não atrapalha, ajuda. Quem não espalha, ajunta. Então não proíbam. Se ele está falando de mim, se ele está falando o que eu ensinei, não proíbam. Mas nós achamos que os outros não têm direito. Nós achamos que a nossa experiência é a melhor. E nós achamos que nós temos a exclusividade da verdade. Todo esse movimento dos neoapóstolos, dos quais Goiânia é uma das cidades que mais tem deles por metro quadrado, eles se acham no direito de se voltar para a igreja e dizer: olha, Deus me revelou, Deus revelou na minha igreja que vai acontecer isso para a igreja toda e todo mundo tem que aceitar. Foi assim que o G12 se esparramou pelo país. Um camarada teve uma visão lá na beira de um lago, na Colômbia, e ele disse que Deus falou comigo e com a minha igreja, agora todo mundo tem que entrar na visão. Quem não entrar está fora da vontade de Deus para o século 21. Qual foi o resultado do G12? Dividir as igrejas. Esse foi o grande lucro do G12. Dividir
as igrejas. E Paulo diz: quem foi que disse que a palavra veio só para vocês? Quem foi que disse que só vocês têm autoridade sobre a palavra? O catolicismo pensa assim. O catolicismo diz: nós escrevemos a Bíblia, então nós dizemos qual é inspirada e qual não é. E aí eles acrescentaram mais 7, e sei lá se no futuro eles não acrescentam mais. Nós somos os donos da Bíblia. Quando você vai na polêmica sobre a inspiração da Escritura na internet e acessa sites católicos, eles dizem o seguinte: a doutrina da inspiração e do sola scriptura não funciona. Não serve para nós. Por quê? Porque limita. Toma o poder. Calvino dizia: olha, nós cremos na sucessão apostólica de doutrina, da revelação, não de pessoas. A Igreja Católica diz assim: o Pai enviou o Filho enviou os apóstolos enviaram os bispos os outros bispos. Essa é a sucessão apostólica, pessoas enviando pessoas. Então as pessoas é que têm o poder de decisão. Calvino diz: olha, o que Deus quis dizer com isso de enviou Jesus, enviou os apóstolos, enviou os bispos, não é que ele estava enviando pessoas, ele estava enviando o Evangelho. O Evangelho deu à luz a igreja. Logo, a igreja é filha do Evangelho e não mãe do Evangelho. De modo que ou nós nos submetemos à Escritura, ou nós nos dividiremos cada vez mais. Eu fico olhando alguns dos pastores que esposavam a doutrina da inspiração e do sola scriptura no passado e que hoje não esposam mais. As igrejas deles racharam depois que eles foram em público e disseram: eu não creio mais na inspiração e na inerrância da Escritura. Eu acho que Deus continua falando por meio de mim. E são tantos nomes que eu nem preciso decliná-los aqui. Quando nós achamos que Deus precisa de nós, e que se não for nós, não vai acontecer, nós perdemos de vista o discipulado, deixamos de ser discípulos. Mas Ele nos enviou para servi-lo, não para julgar os outros, dizer este ou aquele. Aqui eu não estou falando contra nós defendermos um zelo doutrinário coerente. O que eu estou falando é que nós precisamos aprender a não olhar para a forma como nós lemos e interpretamos a Escritura e achar que somos únicos, porque não somos. A grande vantagem, se é que nós podemos dizer isso, no presbiterianismo, é que as pessoas podem desobedecer os conselhos dos pastores se eles não forem ou não estiverem sendo fiéis à palavra de Deus. Quando você faz a sua pública profissão de fé, um daqueles 7 compromissos é obedecer e honrar a liderança da igreja enquanto ela for fiel à Escritura Sagrada. Aí nós estamos numa classe de fundamentos da fé, entrevistando adolescentes para a pública profissão de fé. E tinha um presbítero que ele sempre fazia a mesma pergunta, toda vez. E a pergunta era a seguinte: nosso templo aqui, está vendo? Bonito, né? Bonito. Mas o que é que você acha se de repente a gente colocasse uma estátua de João Calvino ali do lado esquerdo, outra de Martinho Lutero do lado direito, e todo mundo que entrasse no templo tivesse que vir beijar o pé deles? Aí um adolescente falou assim: ia ficar bacana. Já pensou? Mas um outro adolescente disse: não, está errado, se vocês fizerem isso, eu tenho que procurar outra igreja. Falou: esse entendeu. Ou, como um outro adolescente, hoje eu estou pegando o pé dos adolescentes. Estamos entrevistando ele para a pública profissão de fé e perguntando: você crê na ressurreição de Jesus? Claro que eu creio, pastor, é por isso que eu quero ser membro da igreja. Então deixa eu refazer a pergunta: você crê que Jesus morreu, bateu as botas, parou de respirar, esticou as canelas, enrolaram ele num pano, colocaram ele dentro de um túmulo, e ele ficou mortinho da Silva lá 3 dias, mas no 3º dia ele voltou a respirar, levantou e saiu andar? Nisso eu não acredito não. Nisso eu não acredito. Tem muita gente que frequenta a igreja e não acredita nisso. Mas a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Se você não crer na ressurreição, você não será salvo. Ressurreição física, ressurreição verdadeira. Ele voltou a respirar, ele se levantou, ele foi assunto ao céu, está sentado à direita da majestade do Pai, e de lá, diz o apóstolo Paulo, ele virá para julgar vivos e mortos com seu poder. Deixa eu concluir e aplicar. Nós somos discípulos. Discípulo é o aprendiz, o aluno, aquele que segue o professor. O nosso professor é Jesus, e ele nos conduz por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Então, o que é que nós precisamos aprender com esse anticlímax que Jesus faz no momento em que todo mundo passou a crer que Ele é Deus? Primeiro, se há demônios para enfrentar, estejamos alertas. O demônio é sutil, o demônio é sedutor. Primeiro ele tenta te enganar com a lábia. Só quando ele vê que não dá certo é que ele mostra os seus chifres. Mas tem tanta gente sendo seduzida por questões demoníacas e nem percebe. Abra o olho. Você está seguindo Jesus. Segundo, ele diz que ele avisou o que ia fazer. Então leia a Bíblia. Eu tenho 31 anos de ministério, 32 se contar o período da licenciatura, ou 37 se contar os 4 anos de seminário, que também trabalhei todos eles. E eu fico vendo como que as igrejas elegem presbíteros despreparados. Aqui em Goiânia nós fomos organizar 2 igrejas e resolvemos chamar os candidatos ao presbiterato e ao diaconato das 2 igrejas para uma entrevista, preparando para a organização das 2 igrejas. E eu perguntei, 27 homens, os melhores da igreja, indicados pelos membros da igreja para serem presbíteros e diáconos. Eu perguntei, quantos de vocês, 27 homens, já leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Só um. Só um. Depois vai brigar com o pastor porque acha que lá na empresa dele resolveu o problema desse jeito e não do jeito que a Bíblia diz. Porque a gente vai usar aquilo que a gente sabe mais. E se o que eu sei mais é mexer com conta e matemática e administração, então o que eu vou usar para resolver os problemas da igreja é conta, matemática e administração, e não a Bíblia. Leia a Bíblia. E aí você vai começar a perceber e a ligar uma coisa com a outra e entender o que Jesus está dizendo. No meio da luz, Deus diz, a ele ouvi. E o verbo ali, ouvir, ele pode enganar, ele pode ser o presente ou ele pode ser o imperativo. No texto original grego não é o presente. Não é eu ouvi Jesus, Deus dizendo eu ouvi Jesus. Mas é Deus dizendo para os apóstolos, a ele vocês devem ouvir. É isso que Deus disse ali na hora da transfiguração. Ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Ele continua falando à igreja por meio da palavra e do Espírito. Terceiro, se orgulho é algo que Deus não gosta, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, a Bíblia também diz que Deus dá graça aos humildes. Humildade é algo que a gente precisa aprender e não é fácil. Tirar o rosto do holofote, não querer aparecer todas as vezes, ceder o lugar para o outro, incentivar o outro a crescer, é algo que a gente aprende. E a gente aprende com Jesus. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E por último, saibam que embora nós cremos e cremos convictamente que a igreja presbiteriana do Brasil é a igreja cristã, é a igreja verdadeira, é uma que faz parte da igreja verdadeira, nós sabemos e reconhecemos humildemente que não somos os únicos. Quando a gente estiver subindo no arrebatamento para o céu, os irmãos da Assembleia de Deus vão dar tchauzinho para a gente. Os irmãos batistas vão dar tchauzinho para a gente.
Até gente que a gente acha que não estaria lá, vai dar tchauzinho para a gente, porque a salvação é pela graça e não pelo conhecimento. Tem católico que vai ser salvo porque deixou de crer naquelas coisas e creu em Jesus. Tem testemunho de Jeová, tem adventista, tem espírita, tem loucos. A Bíblia diz que até o louco, quando obedece a palavra, acerta. Então, saibamos, façamos o melhor, sirvamos da melhor maneira, mas saibamos que não somos os únicos. Nós somos parte. E está bom para nós ser parte. Nós não precisamos entrar nessa briga e nessa guerra para tentar ganhar um monte de membros. Embora a gente crê e sabe que quando a gente evangeliza do jeito certo, e a gente prega do jeito certo, e a gente faz por amor, Deus abençoa a gente para trazer alguns eleitos através de nós. Ele vai te usar. Lança o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Eu me lembro, e eu termino com essa ilustração. Eu era seminarista e um dia um colega chegou para mim e disse: olha, eu estou muito cansado, o seminário está difícil, você podia ministrar a palavra lá na minha congregação toda quinta-feira, eu dou o passe de ônibus para você. E aí ele pediu para eu expor Tessalonicenses, e durante um semestre inteiro, toda quinta-feira, eu ia lá na Santa Helena, quando era a congregação da Santa Helena, para expor 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. Quais são as marcas de um crescimento saudável de uma igreja? Fé operosa, amor abnegado, esperança firme. Tinha um novo convertido lá assistindo cada uma das exposições. Isso foi em 1989. 1997 eu recebi um convite para pregar em Valparaíso. Terceiro aniversário da Igreja Presbiteriana Missionária de Valparaíso. O pastor da igreja era aquele seminarista que tinha pedido para eu expor Tessalonicenses. Mas quem me convidou foi o presbítero. O novo convertido que estava lá. Ele mudou para Valparaíso, ele começou um grupo de discipulado, ele plantou uma igreja, a igreja começou a crescer, o presbitério viu o crescimento da igreja. Tinha 9 pastores que queriam trabalhar naquela igreja de tempo parcial, e a igreja disse: não, nós queremos um pastor de tempo integral, e tem que ser o pastor que era o seminarista lá. O presidente do presbitério disse: olha, nós estamos com um monte de pastor sobrando aqui no presbitério, mais um. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer o pastor que vocês querem. Se a igreja não crescer, nós vamos vaiar vocês aqui na próxima reunião do presbitério. Olha o que o cara disse. Então trouxeram o pastor, e naquele ano a igreja cresceu 100%. E em vez de vaiar o pastor e o conselho, o presbítero disse que o presbitério os aplaudiu de pé. A igreja que mais cresceu naquele ano no presbitério. E eles me convidaram para pregar no 3º aniversário de organização. Na hora que eu entrei na igreja, esse presbítero, que eu nem lembrava mais dele, estendeu a mão e disse para mim: quais são as marcas do crescimento saudável de uma igreja, pastor? E eu disse: essa é fácil. 1 Tessalonicenses 1:3. Fé operosa, amor abnegado, esperança firme. O senhor ensinou isso lá na congregação, eu era novo convertido, e eu aprendi. E apliquei aqui. E olha o tanto de gente. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. Vamos orar?